que tem mais de 6.000 quilômetros de comprimento e atravessa mais de 6 países, galera. Não é a maior fila de Congo do mundo. É possivelmente a mais famosa hidrovia do planeta, o Rio Amazonas. Esse rio maravilhoso é considerado por muitos como sendo o mais longo do mundo, seguido de perto pelo Rio Nilo. Embora esses dois rios possam ter um tamanho semelhante, há uma coisa que eles não têm em comum: pontes. No total, o Nilo tem 9 cruzamentos somente no Cairo, enquanto os rios mais curtos como Yang e Danúbio têm mais de 100. Quantas pontes o Amazonas tem no total? Gente, impressionantemente 0. Mas qual é o verdadeiro motivo disso, galera? Água de lava ferventes? Ondas parecidas com tsunamis? Ou talvez uma cobra super gigante estreitando em suas águas escuras? Bem, coloque suas botas de borracha, pois estamos prestes a desvendar o mistério de por que o Rio Amazonas não tem absolutamente nenhuma ponte. Mas antes, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aproveita também para comentar de qual cidade você está vendo esse vídeo. Eu sou o Thiago Freitas. E eu sou a Nina Santos, sejam bem-vindos ao Mentes Curiosas. A primeira coisa que você vai notar sobre o Rio Amazonas é seu tamanho imenso, com mais de 6.992 km de comprimento. É justo dizer que esse rio é extenso, né, galera? Tão extenso que seu curso se estende por uma distância ainda maior do que entre o Alasca e a Nova Orleans. Sendo o rio tão grande, não é surpreendente que o Amazonas libere uma quantidade enorme de água no Atlântico. E quando eu digo enorme, é muita água mesmo, galera. O rio libera mais de 166 mil litros de água doce por segundo no oceano. Isso significa que em 24 horas o Amazonas despeja cerca de 14,4 bilhões de litros de água doce, galera. Para ter uma perspectiva melhor sobre isso, é equivalente a despejar 5.759 piscinas olímpicas cheias de água no oceano todos os dias. Ok, Thiago, o Rio Amazonas pode ser longo e repleto de água, mas isso não significa que não se possa construir uma ponte sobre ele, especialmente se for estreita e durante a estação da seca. O rio não fica assim tão largo, com uma largura média de 3 a 10 km somente. Isso pode parecer enorme, mas considerando que a ponte Golden Gate em São Francisco tem 2,7 km de comprimento, construir uma passagem sobre o Rio Amazonas parece viável pelo menos. Bem, isso até chegar à estação das chuvas, né? De meados de dezembro a meados de maio. O céu se fecha sobre o Amazonas tanto que os níveis de água podem subir quase 15 metros de altura, a mesma altura de um prédio de 5 andares. Mas se você acha que isso é muito, ainda não viu nada. E não viu nada mesmo, Nina. Durante esses meses, a largura do rio não apenas se aprofunda, mas também se alarga em algumas partes, podendo chegar entre 39 e 48 quilômetros de largura. Isso significa que durante a estação das chuvas, se você construísse uma ponte sobre o Rio Amazonas em seu ponto mais largo, ela precisaria ser colossal, cerca de 17 vezes mais longa do que a ponte Golden Gate. Tá ouvindo isso, Thiago? É o som de engenheiros de todo mundo chorando de desespero, pois os efeitos da estação da chuva não param no alagamento do rio. Graminhas aquárias conhecidas como matupais podem se agrupar à superfície do rio. Com o tempo, os matupais podem atingir cerca de 13 metros de altura e crescer até 4 hectares, pessoal. Sim, acho justo dizer que os matupais são muito volumosos. Isso pode ser um lugar de descanso bem-vindos para algumas espécies de vida selvagem da Amazônia, mas está longe do ideal ter uma ilha flutuante navegando pelo rio se você está tentando construir uma ponte. E não é apenas a estação das chuvas que podem ser culpadas pelos pesadelos dos engenheiros sobre o Rio Amazonas, galera. 2 vezes por ano, durante o equinócio binal, o Sol e a Lua exercem uma força maior na Terra do que o resto do ano. E é essa força que traz as marés para os seus picos mais altos. No caso do Amazonas, essas ondas enormes vêm avançando no Oceano Atlântico, onde elas superam a correnteza na foz do rio, invertendo seu fluxo. Esse fenômeno, conhecido como pororoca, causa estragos na Amazônia. Essas megas ondas podem avançar até 805 km rio acima, galera, atingindo velocidades elevadas de 24 km por hora. Isso somando as ondas de 4 metros de altura, que criam uma mistura devastadora. Esse cara tá certo em fugir dessa mega onda que vai engolir praticamente tudo em seu caminho. Isso sem mencionar os horrores que essas ondas podem trazer junto, sejam árvores arrancadas, matupais gigantes ou até predadores, como piranhas e jacarés. Digamos que você não gostaria de ficar no caminho de uma pororoca. Pode me chamar de maluco, galera, mas eu não tenho certeza de como que eu ia me sentir atravessando uma ponte enquanto uma árvore, uma ilha e um jacaré estivesse vindo na minha direção. Obviamente, a largura insana desse rio, os matupais flutuantes e a pororoca tornam extremamente complicado de construir uma ponte sobre ele. Complicado, mas tecnicamente não impossível. Afinal, você poderia construir uma ponte acima do rio para evitar que a pororoca divida e atravesse ao meio. Os matupais indesejáveis, como você pode ver, não estão presentes ao longo de todo o curso do rio,
Em relação à largura, por que não escolher uma das seções mais estreitas do Rio Amazonas? Mas tem outro fator que realmente aumenta a dificuldade de construir uma ponte sobre esse curso de água. Graças à densa floresta tropical, o Amazonas tem muito poucas estradas que atravessam, e sem estradas que são necessárias para transportar materiais essenciais de construção, você não pode ter pontes. Peguemos a cidade de Macapá, na costa norte do Delta do Amazonas, por exemplo. É uma cidade com mais de 500 mil de habitantes, e ainda assim não tem uma única estrada conectando ela ao resto do Brasil. A única maneira de chegar a Santarém, a próxima cidade a oeste de Macapá, é por avião ou balsa. Ao longo de grande parte de seus 6.992 quilômetros de comprimento, o Rio Amazonas se perteia por muitas áreas pouco povoadas, o que significa que não são necessárias muitas estradas principais. E mesmo quando as estradas são construídas, nem sempre corre conforme planejado. Nina, como por exemplo a BR-319 que foi inaugurada em 1973. Essa mega estrada tem 869 quilômetros de comprimento, indo de Porto Velho, em Rondônia, até Manaus, localizada bem no coração da Amazônia, galera. Mas como você sabe, nada nesse lugar é fácil. Graças à confiável estação das chuvas, que regularmente despeja mais de 20 centímetros de chuva por mês de dezembro a maio em toda a região. Um trecho de 402 quilômetros foi transformado em um pântano lamacento, galera. Não importa o quão grande seja o seu 4x4, não tem como percorrer 402 quilômetros disso, galera, pode ter certeza. Mas em 2015, um programa de manutenção tornou isso ligeiramente viável durante a estação seca. Parece promissor, mas aí tem o delicado assunto de contas a pagar. Você tá vendo o estado dessa estrada? Os custos estimados totalizam a bagatela de 265 milhões de dólares, galera. Mas como acontece com a maioria dos projetos de construção, é muito provável que o resultado final exceda muito esse valor, galera. Thiago, isso pode parecer caro, mas lembra, a gente tá só começando. Esse é o custo só da estrada. A gente ainda nem chegou na parte principal, a ponte. Em 2010, o Brasil construiu uma ponte sobre o Rio Negro, o maior afluente do Amazonas. Esse trecho de quilômetros conecta a cidade de Manaus e Iranduba, limitando o tráfego movimentado das balsas pela frente no processo. Impressionante como parece, a ponte Rio Negro ainda custou 570 milhões de dólares para ser construída. Presumindo que uma ponte sobre o Amazonas custaria a quantia semelhante, o prejuízo total para reparar a BR-319 construir uma ponte sobre o Amazonas provavelmente custaria ao Brasil 865 milhões de dólares. Caramba, com uma etiqueta de preço tão perigosa, precisa ser uma grande demanda para justificar a construção de uma ponte desse tipo. E como o Amazonas tende a passar por áreas pouco povoadas, simplesmente não tem motivo suficiente para gastar todo esse dinheiro em uma ponte. Em vez disso, a maioria das pessoas se acostumou a atravessar o rio de barco ou balsa. É aquela história, né, galera? Se não tá quebrado, não conserte. Mas o Rio Negro não é conhecido só por ter uma ponte sofisticada. O Encontro das Águas, também conhecido como Encontro dos Rios, é um lugar onde o Rio Negro e o Amazonas se encontram. Mas os rios não se encontram tecnicamente. Em vez disso, há uma divisão clara entre a cor das duas águas que é tão distinta que pode ser vista até do espaço. Isso tem que ser obra de algum demônio malvado escondido nas profundezas do Rio Amazonas, né? Bom, você vai ficar feliz em saber que o Encontro das Águas se deve simplesmente à diferença de temperatura, velocidade e turbidez entre os dois corpos de água. Ufa, minha alma está salva de demônios por enquanto, galera. Ok, então o Encontro das Águas pode não representar nenhuma ameaça para alguém que atravessa esse rio, mas tem algumas teorias mais sombrias e perturbadoras sobre o motivo de não haver uma única ponte para atravessar o Amazonas. Para explicar, vamos voltar no tempo, 60 milhões de anos atrás, para a época Paleoceno. Nessa época, uma criatura mortal espreitava os pântanos da Colômbia, um país que o rio Amazonas atravessa. Se você tem medo de cobras, se prepare. Esse predador pré-histórico conhecido como Titanoboa tinha cerca de 15 metros de comprimento e pesava incríveis 1.133 quilos. Para ter uma ideia, as anacondas verdes, que são hoje as cobras mais volumosas, têm apenas um quinto do peso da aterrorizante Titanoboa. Antes que você entre em pânico, é bom saber que a Titanoboa está extinta faz uns 58 milhões de anos. Então a gente não precisa se preocupar com uma cobra gigante rastreando pelas águas do Amazonas, não é? Bom, de alguma forma, apesar de sua suposta extinção, houve vários relatos de cobras gigantescas nadando nas turvas águas amazônicas. O primeiro relato amplamente conhecido de um suposto avistamento da Titanoboa foi feito por Percy Fawcett, um geógrafo britânico e explorador da América do Sul, galera. No início do século XX, que escreveu sobre a experiência em seu diário. Ele disse o seguinte, galera: desembarcamos e nos aproximamos com cautela do réptil, até onde foi possível medir um comprimento de 14 metros fora da água e 5 metros dentro dela, totalizando um comprimento de 19 metros. Mas o relato de Fawcett não foi considerado nada mais do que uma boa história, galera.
E o fato de o explorador afirmar ter visto um cachorro com 2 focinhos e uma aranha gigante do tamanho de um prato de comida que deixava suas vítimas enegrecidas com veneno não ajuda muito. E pelo jeito, galera, o cara andou lambendo aqueles sapos amazônicos. Bom, acontece que a aranha que o explorador descreveu pode ter sido a Golia. Que nome, hein, galera? Esse animal é a maior aranha do mundo, capaz de crescer até o tamanho de um filhote de cachorro, só que menos fofinha. Enquanto ao canino assustador, nenhuma outra menção a esse incomum cão de 2 narizes aconteceu até que o explorador John encontrou um cachorrinho com focinho duplo. Acontece que uma raça rara de cachorro habita as sombras das profundezas da Bolívia, outra região onde a Amazônia se espalha. Então, se o cão de nariz duplo e a aranha gigante acabaram sendo avistamentos baseados em animais que realmente existem, talvez o avistamento da Titanoboa por Fansete tenha sido real, galera. Pode parecer loucura, mas Fawcett não é o único a avistar uma serpente assustadoramente grande no rio Amazonas. Yakumama, que significa mãe d'água, é o nome dado a uma serpente de 70 metros de comprimento que acredita-se que habita o rio Amazonas. De acordo com a lenda das tribos indígenas amazônicas, essa criatura devora qualquer ser vivo que passe menos de 100 passos dela. Sim, ser devorado por uma cobra do tamanho de um ônibus seria motivo suficiente para eu nunca pensar em atravessar uma ponte no rio Amazonas. É, Nina, mas o reinado de terror da Yakumama não para na história de engolir humanos. O Xanatipisca é um afluente do rio Amazonas que se encontra no Peru. Embora possa parecer um sonho, esse trecho de água vem diretamente dos postos do inferno. Bom, pelo menos parece ser assim. O Xanatipisca é conhecido por suas águas ferventes, variando de 45 a 100 graus, galera. E os xamãs locais acreditam que o córrego vaporoso foi criado pelo Yakumama. Tem alguma coisa aí que essa cobra não consegue fazer? Por mais louco que isso pareça, galera, a explicação mais provável é que o afluente está localizado acima de falhas profundas, permitindo que a água viaje para o interior da crosta terrestre. Aqui, ela é aquecida pelas rochas próximas ao superaquecido manto terrestre. A água fervente é então liberada de volta à superfície da Terra através de nascentes termais que aquecem o rio, galera. Independentemente de como o Xanatipisca se formou, originalmente uma coisa é certa, galera. Qualquer ponte construída nesse lugar precisa ter barreiras de segurança muito altas. É, galera, ser cozido vivo não parece a melhor maneira de morrer. As histórias recentes da Titanoboa e da Yakumama definitivamente fazem você repensar se vale a pena construir uma ponte sobre o curso d'água tão perigoso. Mas, por mais assustadora que essas histórias são, é mais provável que sejam devido às medições imprecisas ou misteriosos contos indígenas que provavelmente não se baseiam na realidade. Mas isso não significa que o Rio Amazonas seja um paraíso pacífico. Embora Titanoboa e a Yakumama possam não existir, há muitas criaturas assustadoras escondidas sobre a superfície dessa água. Pegue a anaconda verde, por exemplo. Essas garotas robustas podem não ser tão grandes quanto a Titanoboa, mas ainda podem atingir mais de 9 metros de comprimento. Felizmente, essas cobras não são venenosas, mas isso certamente não significa que elas não sejam perigosas. Essas cobras assustadoras usam suas mandíbulas fortes para capturar suas presas, e em seguida usam seus corpos espessos e musculosos para se enrolar em torno de seu alvo e sufocá-lo. As anacondas verdes até conseguem deslocar as mandíbulas para engolir presas maiores, como jacarés e antas. É, galera, isso não é pouca coisa. Mas felizmente não há evidências que essas serpentes jantem seres humanos, e nem todas as criaturas encontradas no rio Amazonas são capazes de sufocar até a morte, mas nem por isso as tornam menos ameaçadoras. O Amazonas está cheio de várias espécies de arraias de água doce que podem parecer fofas, mas cuidado, essas criaturas têm veneno. Embora os ataques de arraias a seres humanos não sejam muito comuns, elas são conhecidas por baterem suas caudas em qualquer pessoa que se aproxime muito. Quando uma arraia bate a cauda em uma vítima, espinhos dentro da cauda perfuram a pele. A dor causada pelo ferrão é intensa, galera, bastante intensa. Mas em comparação com o veneno que algumas espécies de água doce injetam, isso não é nada. Os sintomas iniciais incluem pele vermelha e inchada, antes que o tecido corporal ao redor da área afetada comece a morrer. Se isso não fosse ruim o suficiente, as picadas também podem levar a vômitos, suores, falta de ar e espasmos musculares e convulsões. Em um estudo de 2020, 27% das pessoas que foram picadas por arraias relataram complicações adicionais no mês seguinte ao acidente, incluindo dormência, tremores e até amputações de membros afetados. Somente na Colômbia, mais de 2.000 lesões relacionadas a arraias são relatadas todos os anos. Arraias venenosas, anacondas gigantes, sufocadoras e talvez até uma serpente ou duas do tamanho de um caminhão. Esse é o cenário. O rio Amazonas não deve ser enfrentado, mas os horrores não param por aí. Muitos de vocês podem pensar que os peixes-gato são inofensivos. Conheça a piraíba, o maior peixe-gato do Amazonas. Esse peixão tem mais de 3 metros de comprimento e pesa cerca de 150 quilos, quase o dobro do tamanho de um peso de um homem adulto.
Mas o tamanho não é a única característica estranha da piraíba. Eles geralmente são considerados inofensivos, se alimentam principalmente de outros peixes. Dito isso, já foi relatado que o conteúdo de seu estômago incluía partes de macacos. Você acha que isso parece pesado? Bem, também há relatos de que peixes-gato têm um apetite por carne humana. Lá em 1981, o Sobral Santos II, uma balsa que operava no rio Amazonas, virou e afundou no rio. Cerca de 500 pessoas estavam a bordo, mas apenas 178 sobreviveram. Então, o que aconteceu com as outras centenas de passageiros? Bem, acredita-se que uma horda de paraíbas foram responsáveis por puxar suas vítimas lutando por baixo d'água. Quando o navio foi recuperado do leito do rio, uma descoberta chocante foi feita. Corpos foram encontrados, mas com grandes pedaços de carne faltando. Cara, o piraíba não tá de brincadeira. De repente, atravessar o Amazonas parece pedir para morrer. Hoje em dia, balsas e barcos estão disponíveis se precisarmos atravessar o rio Amazonas. Não que isso sempre tenha salvado humanos, galera. Dito tudo isso, qual você acha que é a maior razão para não haver ponte sobre o rio Amazonas? Você teria coragem suficiente para atravessar o rio se uma ponte fosse construída? Me conta aqui nos comentários aí embaixo se você é do Amazonas e já se deparou com alguma dessas temíveis animais. Ah, e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ajudar o canal. Além de seguir nós nas nossas redes sociais para ter conteúdo exclusivos. Obrigado por assistir e até a próxima, galera.